cloro no corredor do hospital não consegue apagar o outro cheiro. O que ninguém fala em voz alta. Ferro, sangue, um toque ácido de pus, daqueles que ficam na garganta e fazem o estômago avisar. Não devia estar aqui. A médica tira a máscara por um segundo, só para respirar, e vê a mão do paciente tremendo na maca. O coração dele bate rápido demais. A ferida no pé, diabética, negra nas bordas, parece uma boca aberta. E aí acontece uma cena pequena, quase ridícula de tão humana. Ela encosta os dedos no bolso do jaleco e apalpa um santinho amassado. Um nome impresso, gasto de tanto suor. São Damião, o protetor dos médicos. Não é uma oração bonita, não tem poesia. É um pedido bruto, desesperado, quase feio. Me guia, nem que seja só hoje. E nesse exato momento, como se o tempo dobrasse, a gente volta para um lugar onde medicina ainda era quase magia. E onde o cheiro, de sangue e podridão, não vinha de um pé necrosado, mas de uma cesta cheia de ataduras sujas, fervendo numa panela, enquanto dois garotos aprendiam cedo demais que curar gente não é glamour, é encarar a carne aberta e decidir o que você faz com isso. Porque a história de São Damião, o Bess Rebrenick, o sem prata, o que não pega dinheiro, não começa com auréola. Começa com nojo, com dor, com gente pobre demais para ser atendida, e com um inimigo que tinha algo muito mais forte do que uma espada: prestígio. E a certeza de que, se esses meninos virassem médicos de verdade, ele perderia o controle. Naquela época, 13º século, o mundo parecia sólido. Impérios, deuses, moedas, hierarquias, mas por baixo era tudo frágil, como osso fino. A vida podia acabar por uma febre, por um corte pequeno que infeccionava, por água ruim. A medicina era uma mistura de observação, tradição, plantas, instrumentos simples e superstição. O povo tinha medo do escuro e tinha medo do próprio corpo. Damião cresceu nesse medo. E, ao mesmo tempo, cresceu dentro de uma curiosidade que ardia. Ele e o irmão, Cosme, inseparável como sombra, eram conhecidos por outra coisa antes de qualquer santidade. Eram meninos que não desviavam o olhar. Onde outros viam coisa horrível, eles viam um enigma. Onde outros viam castigo divino, eles viam febre, pus, inflamação, e perguntavam: por quê? O primeiro choque que Damião sentiu não foi numa perseguição, foi num quintal. Um cachorro tinha sido atropelado por uma carroça, a pata traseira pendia num ângulo impossível. Os adultos fizeram o que quase sempre faziam. Afastaram as crianças e chamaram aquilo de fim. Damião, não. Ele ficou parado, os pés na terra, sentindo o estômago revirar, mas sem correr. O animal arfava, a língua fora, os olhos vidrados, e o sangue formava pequenos rios que desenhavam caminhos no pó. A mãe gritou, puxou o braço dele. Damião não soltou. Só disse baixo, como se falasse com o próprio coração: se dói, dá para cuidar. Se dá para cuidar, não é fim ainda. Ninguém ensinou isso a ele. Ele decidiu. A família não era rica, mas tinha algo raro: respeito pelo estudo, e isso naquele mundo era quase um escudo. Havia livros, havia mestres, havia a possibilidade de aprender a arte da cura, e havia, ao redor, um mercado faminto por curandeiros e charlatões. Porque onde existe desespero, existe sempre alguém pronto para vender esperança, verdadeira ou falsa. Foi aí que surgiu o primeiro grande contraste da vida de Damião. Enquanto muitos aprendiam medicina para subir de classe, ele aprendia medicina como quem aprende a atravessar um incêndio carregando alguém nos braços. No início era o básico, e o básico já era brutal. Feridas abertas eram lavadas com água fervida e vinho forte. Sangrias eram comuns. Abrir uma veia para tirar o mal do corpo, ventosas, compressas, ervas amargas e, sim, sanguessugas. Aquelas pequenas coisas vivas, geladas, grudando na pele como uma palavra feia que você não consegue descolar. Damião detestava as sanguessugas, detestava de verdade. Ele as pegava com pinças, sentia aquela textura úmida se contorcendo e engolia o enjoo. Às vezes vomitava depois, escondido, para ninguém rir. Mas voltava. Porque cada vez que uma febre baixava, cada vez que uma infecção parava de comer a carne, algo nele se firmava. A sensação de que o mundo, por mais sujo, por mais cruel, ainda podia ser tocado e melhorado. Só que nem todo mundo queria isso. O homem mais famoso da região por curar não era um médico como Damião queria ser.
Era uma figura que se vendia como ponte entre os deuses e a dor humana. Um sacerdote curandeiro, perfumado, com anéis e seguidores. Um homem que sabia exatamente como falar, como criar suspense, como vender o milagre. O nome dele variava conforme o sussurro do povo. Alguns o chamavam de mestre, outros de salvador, mas Damião aprendeu a chamá-lo por dentro de um jeito simples: o competidor. E o competidor odiava duas coisas: perder moedas e perder o centro do palco. Quando Damião e Cosme começaram a ajudar em pequenos casos, a reduzir uma fratura, a limpar uma ferida sem prometer magia, a orientar uma mãe sobre água limpa e repouso, algo inacreditável aconteceu. As pessoas melhoravam, sem incenso caro, sem taxa do templo, sem medo. Isso parecia lindo, mas era perigoso, porque num lugar onde a dor é um negócio, curar de graça é uma afronta. O primeiro confronto não foi com soldados, foi com uma fila. Uma mulher chegou carregando uma criança com os olhos fundos e a pele quente como brasa. A barriga inchada, um choro fraco, quase sem voz. Ela tinha ido ao competidor, ele tinha dito que aquilo era espírito impuro e cobrado uma oferta. Ela vendeu um pano bom, depois uma panela, depois um colar, voltou. O competidor mandou comprar outra coisa, um óleo raro, um amuleto. A criança piorou. Desesperada, ela apareceu onde os dois irmãos estudavam e ajudavam quem aparecia. Damião tocou a testa da criança e sentiu o calor, observou a respiração curta, viu a língua seca e fez algo que no tempo dele parecia quase heresia. Não prometeu milagre, prometeu trabalho, água limpa, ervas certas, banho morno, compressas, reposição de líquidos, descanso, vigilância. A mulher ficou sem entender. E o espírito? Ela perguntou. Cosme respondeu com calma. Se existe, ele também perde força quando o corpo volta a ter força. A criança sobreviveu, e a notícia correu como fogo em capim seco. Na semana seguinte, a porta onde os irmãos atendiam parecia um formigueiro. Gente com feridas, febres, dores de dente, partos difíceis, cortes infeccionados, e com a multidão veio o olhar do competidor. Um olhar que sorria por fora e cortava por dentro. Ele apareceu, por fim, como quem visita amigos. Trouxe presentes, frutas, tecidos, elogios. Falava alto, bem treinado, para que todos ouvissem. Disse que admirava a dedicação juvenil dos irmãos. Disse que era bom ver compaixão. E então, com a suavidade de uma lâmina escondida na manga, perguntou: "E quanto vocês cobram?" Damião olhou para ele como se a pergunta fosse estranha demais para ser real. Nada. O competidor riu, um riso limpo, controlado. Mas os olhos dele não riam. Nada. Repetiu, como se provasse o gosto da palavra: "Então vocês não valorizam o próprio saber." Damião respondeu: "Eu valorizo tanto que não vendo. Eu uso." Foi a primeira vez que o inimigo perdeu a postura, só por um segundo, uma microexpressão, um brilho de raiva. Depois voltou o sorriso. E ali, sem que ninguém percebesse, o conflito ficou plantado. Não era mais apenas cura, era uma disputa sobre o que a cura significa. Nessa mesma época, Damião começou a notar outra coisa. Em muitas casas havia símbolos, altares, promessas, medo de castigo, mas também havia, escondido, um tipo de fé diferente, um tipo de esperança que não vinha do pânico, e sim de uma convicção estranhamente tranquila. Pessoas que se reuniam em segredo, ajudavam pobres, enterravam mortos sem cobrar, falavam de um Deus que não exigia compra, exigia coração. E havia um nome sussurrado com cuidado: Cristo. Damião não se converteu de uma vez, não foi uma cena de luz no céu. Foi mais incômodo do que isso. Foi uma sequência de pequenas pancadas na consciência. Uma noite, um homem apareceu com o braço destruído por uma infecção. A pele estava roxa, inchada, brilhando como fruta prestes a estourar. O cheiro era pesado, doce e podre ao mesmo tempo. Damião lavou, drenou o que podia, apertou a mandíbula. A dor do homem enchia o quarto. E no meio do procedimento, o homem, suando, tremendo, começou a repetir uma frase como se agarrasse nela para não enlouquecer. "Não me deixa sozinho, não me deixa sozinho." Damião, exausto, sem saber o que dizer, soltou a pergunta que ele não planejava: "Quem?" O homem respondeu: "Aquele que também sangrou." Damião ficou mudo. A frase ficou dentro dele como farpa. Dias depois, soube que o competidor andava dizendo que os irmãos eram perigosos.
arrogantes, que desrespeitavam os deuses e atraíam desgraça. E um boato pior, que eles mexiam com forças estranhas, era o jeito antigo e eficaz de transformar médicos em bruxos quando convinha. Damião começou a entender que o inimigo não queria só moedas. Queria domínio. Queria que o povo continuasse dependente do medo. E Damião, sem perceber, já estava caminhando na direção oposta. A juventude dele foi marcada por uma cena que ele nunca esqueceu. Um parto, uma mulher pobre, já sem forças, gritando até a voz falhar. O bebê atravessado, o suor escorrendo. O marido desesperado, segurando a cabeça dela, chorando de vergonha por não poder pagar um milagre. O competidor foi chamado, chegou com seu teatro, incenso, palavras, um olhar de reprovação. Pediu moedas. O marido implorou, disse que não tinha. O competidor fez um gesto de desprezo, como quem limpa a poeira da roupa. Disse, então aceitem a vontade dos deuses. E foi embora. Damião entrou no lugar dele, sem música, sem fumaça, sem condenação. Ele e Cosme trabalharam com mãos firmes, olhos atentos, paciência feroz, guiaram a respiração da mulher, ajustaram posição, fizeram o impossível com o que tinham. Quando o bebê finalmente nasceu, roxo e quieto por segundos longos demais, Damião sentiu o mundo parar. E então, um choro que parecia rasgar o céu. A mãe soluçou, riu e chorou ao mesmo tempo. O pai caiu de joelhos e tentou beijar as mãos dos irmãos. Tentou enfiar uma moeda na palma de Damião, como se aquilo fosse regra do universo. Damião fechou os dedos e devolveu. Compra comida, ele disse. Compra pano limpo. E amanhã traz água fervida. Eu volto para ver os dois. Na rua, ao sair, Damião viu o competidor encostado num pilar, fingindo olhar o movimento. Mas estava olhando Damião. E desta vez não havia sorriso. Havia uma promessa silenciosa. Isso ainda vai te custar caro. Foi ali que Damião entendeu o tamanho do jogo. Curar gente não era só lutar contra a doença. Era lutar contra um sistema inteiro que ganhava com a doença. Ou pelo menos com o medo dela. E como se o destino testasse a fibra dele, a vida ofereceu uma tentação concreta. Um homem influente de túnica fina apareceu com guardas. Queria tratamento para uma dor que o consumia. Damião examinou e suspeitou de algo sério. Algo que no tempo deles podia matar rápido. O homem, ao ouvir a gravidade, empalideceu. E então fez a proposta. Uma bolsa pesada, moedas que poderiam mudar a vida dos irmãos, casa melhor, segurança, livros, instrumentos. Só me salva, disse o homem, e eu dobro. Damião sentiu o peso da bolsa sem encostar nela. Sentiu o peso na imaginação, conforto, estabilidade, poder fazer mais. Porque com mais recursos, você salva mais gente, não é? A lógica seduzia. E de repente, ele viu a cara do competidor na multidão, como se o inimigo estivesse sempre ali, torcendo para Damião ceder e virar mais um vendedor. Damião respirou fundo e escolheu o caminho que parece loucura para quem mede tudo em moeda. Eu vou te tratar, ele disse, mas não vou te vender a minha mão. Não é assim que ela funciona. O homem ameaçou, prometeu punição, fez o que os poderosos fazem quando ouvem não. Tentou humilhar, mas Damião não cedeu. Tratou do mesmo jeito, e quando o homem, dias depois, melhorou, uma coisa inesperada aconteceu. Ele voltou, sem guardas, com os olhos baixos, e deixou a bolsa na porta, não como pagamento, mas como doação para os pobres, e foi embora sem exigir agradecimento. Esse foi o primeiro twist pequeno, quase invisível, na juventude de Damião. Ele percebeu que recusar dinheiro não era só moralismo, era uma arma. Uma forma de quebrar correntes dentro das pessoas. Até dentro dos ricos, só que armas atraem guerra. O competidor não podia permitir aquilo. Começou a agir por trás. Aproximou-se de autoridades locais, espalhou suspeitas. Alimentou a ideia de que aqueles jovens mexiam com uma fé proibida, porque havia uma coisa que o império entendia bem. Ideias podem ser mais perigosas do que lâminas. E Damião, sem ainda se dar conta por completo, já tinha sido marcado, não por usar uma cruz no pescoço, mas por algo mais provocador. Ele tratava pobres como gente. E toda vez que ele fazia isso, uma engrenagem do mundo rangia. Numa madrugada, depois de atender um homem com ferida aberta na perna, Damião lavou as mãos por tanto tempo que a pele ficou vermelha, áspera, ardendo. Olhou a água escura indo embora e pensou naquela frase. Aquele que também sangrou,
Ele queria entender por que aquela ideia incomodava tanto. E, ao mesmo tempo, por que parecia tão verdadeira. Foi nessa noite que ele aceitou o convite para uma reunião discreta, uma casa simples, pouca luz, pessoas de todas as idades, um pão dividido, um cálice passado de mão em mão, e uma leitura falada com cuidado. Amor ao inimigo, compaixão, coragem, um reino que não se compra. Damião sentiu um arrepio que não era medo, era reconhecimento. Como se a medicina que ele praticava com as mãos finalmente encontrasse a medicina que ele precisava por dentro, só que lá fora, o competidor também estava se movendo. E quando dois caminhos se cruzam, um de serviço e outro de controle, o choque não é se vai acontecer, é quando. E o quando já estava chegando, como passos pesados num corredor escuro. Aquela casa pequena cheirava a pão quente e óleo de lamparina. E ainda assim, Damião sentiu como se tivesse entrado num lugar que não era deste mundo. Não por causa de luz sobrenatural, era justamente o contrário. Era o jeito como aquelas pessoas comuns, com roupas gastas, com mãos calejadas, falavam do sagrado sem vender nada, sem cobrar medo, sem exigir performance. Ele observou em silêncio. O pão passando de mão em mão, o cálice circulando, e no rosto de uma viúva, uma paz que ele nunca tinha visto nem nos templos mais ricos. Paz não de quem ganhou, mas de quem decidiu não ser esmagado por dentro. Quando o encontro acabou, ele saiu na rua estreita e o ar da madrugada bateu no rosto como um tapa-frio. O mundo lá fora continuava o mesmo. Sujeira no chão, cães remexendo restos, homens bêbados tropeçando, gente dormindo encostada em parede, mas dentro de Damião, alguma coisa tinha sido deslocada, como um osso que volta para o lugar e dói justamente por isso. Ele voltou para casa com a cabeça cheia e por dias tentou fingir que era só curiosidade. Continuou atendendo feridas, febres, fraturas, partos. Continuou fervendo instrumentos, lavando panos, repetindo o ritual de limpar o que apodrece. Só que agora, cada vez que alguém implorava por milagre, ele lembrava do pão dividido. E cada vez que alguém tentava enfiar moedas na mão dele, ele lembrava da frase: aquele que também sangrou. A conversão dele não foi uma porta que se atravessa sorrindo, foi uma ponte que range a cada passo, porque aceitar aquela fé significava duas coisas ao mesmo tempo: a promessa de um sentido maior e a certeza de que ele estava entrando num alvo. O império não perseguia só crença, perseguia desobediência. E havia algo nos cristãos que parecia desobediência pura. Eles não colocavam o imperador acima de Deus, não participavam de certos ritos, não compravam a paz com incenso político, e pior, cuidavam uns dos outros como se fossem família, um tipo de solidariedade que torna qualquer tirano nervoso. Damião começou a voltar às reuniões. No começo de longe, depois mais perto, e sem planejar, passou a fazer o que ele sabia fazer melhor: cuidar. Só que agora não era apenas medicina, era também o gesto de ficar ao lado quando o mundo manda você se afastar. Uma noite, uma jovem apareceu escondendo o rosto com um véu. Ela tremia, não era febre, era pânico. Quando levantou o tecido, Damião viu marcas roxas no pescoço e no braço, como dedos impressos na pele. Ela tinha sido arrastada por guardas, interrogada, solta com ameaças. Eles perguntaram quem se reúne, ela sussurrou. Perguntaram nomes. Eu não falei, mas eu sei que vão voltar. A verdade chegou como bile na garganta. Aquilo não era mais só sobre curar doentes, era sobre proteger pessoas caçadas. E foi aí que o competidor, sempre ele, o homem perfumado do incenso caro, mostrou que não era só um charlatão, era um estrategista. Damião viu primeiro pelos sinais pequenos. O jeito como certos comerciantes, antes gratos, passaram a se afastar. O jeito como vizinhos fechavam a porta um segundo mais rápido, os olhos desviando. O silêncio ficando pesado ao redor dele, como se o ar ganhasse espinhos. Depois veio um aviso direto, quase gentil. O competidor apareceu outra vez, sozinho, num fim de tarde. O sol batia empoeirado nas pedras e o homem parecia ainda mais impecável naquele cenário sujo. Ele trouxe um sorriso que parecia educação, e era veneno. Ouvi dizer, ele disse, que você anda com gente perigosa. Damião não respondeu de imediato. Só continuou enrolando uma atadura numa ferida. Gente que come pão, o competidor continuou. Como se fosse ritual. Gente que se recusa a honrar os deuses. Gente que fala de um rei invisível. Damião levantou o olhar. E daí? O competidor deu uma risada curta.
Você é inteligente demais para fingir que não sabe? Eu não estou aqui como inimigo. Ele se aproximou, como quem oferece conselho. Estou aqui como alguém que conhece o mundo. E o mundo cobra. A palavra cobra ficou pairando como uma lâmina. Damião sentiu um impulso de dizer: eu não tenho medo. Mas ele tinha, não por si, pelo irmão, pelos pacientes, pelas pessoas daquela casa discreta. Medo verdadeiro, adulto, que não faz barulho, só pesa. O competidor inclinou a cabeça, como se estivesse dando uma bênção. Se você continuar, você vai perder. E sabe o pior? Ninguém vai lembrar do seu sacrifício. Você vai ser só mais um corpo no lixo da história. Ele virou para ir embora, mas parou e soltou o golpe final, aquele que qualquer médico odeia ouvir. E seus doentes? Eles vão morrer por sua teimosia? Damião não dormiu naquela noite. O que o perturbou não foi a ameaça, foi a lógica suja dela. Se eu me calo, eu protejo vidas? Se eu falo, eu as coloco em risco? No dia seguinte, ele foi atender um homem com tosse profunda, catarro com sangue, um caso que cheirava a morte lenta. O homem era pobre, magro, a pele colada no osso, falava entrecortado, com vergonha. Doutor, eu não tenho nada. Damião, exausto, respondeu automático. Eu não cobro. O homem hesitou, e então disse uma frase que virou o estômago de Damião de um jeito diferente. Então o senhor é dos sem prata? A palavra se espalhava, e com ela vinha uma identidade. Sem prata, sem compra, sem chantagem, sem medo vendido. Aquilo era lindo, e era uma provocação direta ao competidor e a todos os que lucravam com o desespero. A partir dali, Damião começou a perceber o que realmente significava vir a Deus. Não era aceitar uma lista de ideias, era mudar o eixo do próprio corpo. Em vez de viver para se proteger, viver para servir. E isso no mundo real tem custo. Em uma das reuniões, um homem mais velho, olhos fundos, voz calma, falou sobre perseguição como quem fala sobre clima. Eles vão apertar, disse. Primeiro com boatos, depois com leis, depois com ferro. Damião olhou ao redor e viu crianças ali. Viu mães, viu idosos. Viu gente que não tinha arma nenhuma além de fé e uns aos outros. E sentiu uma revolta animal subir. Isso é injusto. A injustiça para ele sempre teve cheiro. O mesmo cheiro de ferida abandonada. Foi Cosme quem percebeu a tempestade por dentro do irmão. Você está com raiva, disse na cozinha enquanto lavavam panos. Estou, Damião admitiu. E com medo. Cosme ficou um tempo em silêncio, depois respondeu. Medo é só um sinal de que você entendeu a realidade. O que importa é o que você faz depois. Essa frase virou um prego na mente de Damião, e o depois chegou mais rápido do que ele queria. Num fim de tarde, 2 guardas apareceram com um homem algemado. O homem estava machucado, lábio cortado, olho inchado, sangue seco na testa. Um guarda disse, como quem pede um favor banal, cura ele. Ele vai ser interrogado de novo. Damião olhou para as marcas e entendeu na hora. Aquilo não era acidente. Aquilo era método. Ele sentiu nojo, um nojo quente que dá vontade de cuspir, e por um segundo ele pensou em recusar. Não por covardia, mas por dignidade. Só que o homem algemado levantou os olhos e, apesar da dor, fez um pedido silencioso que Damião conhecia. Não me abandona. Então ele curou. Limpou o sangue, fechou o corte, passou com pressas, e fez uma coisa pequena, quase invisível. Enquanto cuidava, sussurrou perto do ouvido do preso. Não assina nada, não fala nomes. Respira, você não está sozinho. O preso piscou, e por um segundo, a coragem voltou aos olhos dele. Quando os guardas levaram o homem embora, um deles, mais jovem, hesitou na porta e disse: Baixo. Por que você faz isso? Damião respondeu sem pensar, como se a resposta estivesse esperando anos dentro dele. Porque eu não sou dono da vida. Eu só a protejo. O guarda não respondeu, mas saiu diferente. Como se aquela frase tivesse deixado uma marca, esse foi o segundo twist mais perigoso. Damião percebeu que até o lado de lá tinha rachaduras, que a brutalidade nem sempre é convicção. Às vezes é só obediência cega, e obediência cega pode ser quebrada, pelo exemplo. Só que o competidor também tinha seus twists. Dias depois, Damião chegou para atender e encontrou a porta marcada com um símbolo grosseiro, uma denúncia sem palavras. E no mesmo dia, um homem apareceu dizendo ser mensageiro das autoridades locais. Falou com voz educada, olhos gelados. Há rumores, disse,
de que o senhor participa de reuniões proibidas, e há rumores de que o senhor pratica ritos estranhos em doentes. Damião entendeu o jogo. O competidor tinha tomado a medicina gratuita e transformado em magia suspeita. O velho truque. Quando você não consegue vencer alguém no mérito, você o sufoca no medo. O mensageiro continuou. Uma inspeção pode acontecer, seu lugar pode ser fechado. E há quem diga que seu irmão também está envolvido. A menção a Cosme foi como faca. Quando o mensageiro foi embora, Damião ficou parado, sentindo o coração bater forte demais. O mundo ficou estreito. E por alguns segundos, a tentação voltou com força. Para. Recua. Protege os seus. Naquela noite, ele fez o que nunca tinha feito. Foi sozinho para um lugar quieto e tentou rezar. Não uma oração bonita, uma oração real. Aquelas que vêm misturadas com vergonha e raiva. Se isso é teu caminho, por que parece uma armadilha? Ele sussurrou. O silêncio respondeu primeiro, depois uma lembrança. A mulher no parto, abandonada pelo competidor, o bebê roxo, o choro, a vida que não se compra. Damião percebeu, com uma clareza dura, que ele já tinha escolhido esse caminho antes mesmo de saber o nome dele. O nome agora era Cristo, mas o gesto já era dele, ficar. Nos dias seguintes, Damião e Cosme passaram a agir com cuidado extremo, não por covardia, mas por responsabilidade. Mudavam rotas, encontravam as pessoas em horários diferentes, escondiam certos livros, mantinham a porta sempre normal, como se ali fosse apenas um atendimento comum. E, ao mesmo tempo, a fé crescia neles como febre ao contrário. Em vez de enfraquecer, fortalecia. Uma mulher idosa, doente, pediu que Damião ficasse enquanto ela dormia. Ele ficou. E quando ela acordou de repente, assustada, ela segurou o pulso dele com força surpreendente. — Você acha que Deus me vê? Ela perguntou chorando. Damião sentiu um nó. Ele já tinha visto gente morrer olhando para o teto vazio. Já tinha visto a solidão final. E naquele instante, ele não conseguiu oferecer filosofia, só ofereceu presença. Eu estou te vendo, ele disse. E eu aprendi com ele que isso já significa muito. Ela apertou mais forte, como se aquela frase fosse um cobertor. Esses pequenos momentos viraram o coração da conversão dele. Não o espetáculo, mas o detalhe. O cuidado como forma de fé, o toque como oração. Mas o conflito principal não deixou de subir, porque o competidor não estava jogando pequeno. Ele queria transformar Damião num exemplo, um aviso para todos que ousassem quebrar a regra do medo. E então veio o golpe mais sujo. Uma criança foi levada até Damião com convulsões, espuma nos lábios, olhos virados. A mãe gritava, os vizinhos gritavam, o caos todo gritando. Damião segurou a criança com cuidado, tentou abrir caminho para a respiração, pediu pano, pediu água, pediu espaço. Em minutos ele percebeu sinais de envenenamento. Algo errado demais, rápido demais. O competidor apareceu no meio da multidão, como se tivesse sido chamado pelos deuses. Chegou com o teatro pronto e a voz dele cortou o ar. Vejam, é isso que acontece quando se mexe com forças proibidas. Damião olhou para ele e entendeu na hora. Aquele homem não estava improvisando. Ele estava encenando. O coração de Damião acelerou. Ele se inclinou e cheirou o hálito da criança. Sentiu um amargo estranho. Lembrou de certas plantas e substâncias usadas como prova. Uma parte dele queria pular no pescoço do competidor ali mesmo. Outra parte sabia que isso seria a vitória do inimigo. Então Damião fez algo mais inteligente. Manteve a frieza. Me dê em silêncio, ele disse alto para todos ouvirem. Me deem espaço. Agora, o competidor tentou falar, mas a voz firme de Damião, a voz de quem já encarou morte demais, dominou. Damião preparou uma mistura simples, fez a criança vomitar o que estava no estômago, controlou as convulsões como pôde, manteve-a viva no limite. A cena foi horrível. O vômito era escuro, o cheiro era insuportável. A mãe quase desmaiou. A multidão recuou com nojo, mas Damião não recuou. Horas depois, a criança respirava melhor. Não estava curada, mas estava fora da beira imediata. E aí veio o twist que desmontou o teatro do competidor. Um vizinho, tremendo, se aproximou e disse que tinha visto um assistente do competidor entregando algo à criança, como bênção. O silêncio caiu como pedra. O competidor percebeu que estava perdendo a plateia. E fez o que pessoas assim fazem quando são encurraladas. Virou a acusação. Mentira, calúnia! Eles querem destruir a fé verdadeira.
Ele gritou, apontando para Damião. Esse médico, ele hipnotiza vocês com falsas curas. Damião olhou para a multidão e falou devagar, para cada palavra bater no estômago de quem ouvia. Eu não peço moedas. Eu não peço medo. Eu peço água limpa. Eu peço repouso. Eu peço coragem. Ele se aproximou do competidor e disse, baixo, só para ele. Você quase matou uma criança para me derrubar. O competidor sorriu, só com a boca. E você quase perdeu a fé do povo, ele respondeu, igualmente baixo. Ainda dá tempo de sair disso? A criança sobreviveu. E a história espalhou, mas não do jeito que Damião queria. Porque no mundo, a verdade não corre tão rápido quanto o boato. E o competidor sabia disso? Ele não precisava provar nada. Só precisava manter a dúvida viva. Foi a partir daquele dia que Damião entendeu a natureza real do inimigo. Não era um homem com argumentos. Era um homem que controlava narrativas, um vendedor de versões. E para piorar, as autoridades começaram a agir de forma mais concreta. Reuniões foram interrompidas, gente foi levada. Alguns voltaram quebrados, outros não voltaram. Uma noite, Damião recebeu uma notícia que fez o sangue gelar. Um líder daquela comunidade, alguém querido, tinha sido preso, e a chance de ele sobreviver era pequena. Tortura era um idioma que o Império falava sem gaguejar. Damião sentiu uma urgência louca. Ir lá, tirar o homem, fazer alguma coisa. Cosme segurou o braço dele. Se você entrar nesse lugar, Cosme disse, você pode nunca mais sair. E se eu não entrar, Damião respondeu com os olhos ardendo, eu vou sair de mim mesmo. Eles não foram como heróis de espada, foram como médicos. E isso é ainda mais perigoso porque médicos entram onde ninguém quer entrar. Na dor, eles buscaram contatos, falaram com pessoas influentes que ainda respeitavam a habilidade deles. Um dos guardas, aquele jovem que tinha perguntado, por que você faz isso? Apareceu de novo, escondido, com um olhar aflito. Eu não posso soltar ele, disse. Mas eu posso atrasar a transferência. Eu posso deixar vocês verem. E assim, num corredor úmido, com cheiro de mofo e suor velho, Damião viu o homem preso. A visão quase o derrubou. O rosto estava inchado, as mãos marcadas, as costas. Damião não queria olhar e, ao mesmo tempo, não podia desviar. A pele parecia um mapa de violência. E ainda assim, quando o homem viu Damião, tentou sorrir. Você veio, ele sussurrou. Damião se aproximou, encostou a mão no ombro dele com cuidado, como se tocasse algo sagrado e frágil. Eu vim, Damião disse. Eles querem nomes, o homem falou, a voz quebrada. Querem que eu diga, que vocês... Damião sentiu o peso do mundo naquele segundo, o peso de cada pessoa naquela comunidade, o peso de Cosme, o peso das mãos dele, que curavam, mas não podiam impedir toda a crueldade. Ele respirou fundo e respondeu. Você não precisa carregar o mundo sozinho. O homem fechou os olhos e uma lágrima escorreu por uma bochecha suja. Eu não quero odiar, ele disse. Essa frase, dita por alguém destruído, foi o ponto mais alto da conversão de Damião. Porque ali, de frente com a barbárie, ele viu o que era diferente naquela fé. Ela não transformava a dor em desculpa para virar monstro. Ela transformava a dor em motivo para não virar. Quando saíram, o guarda jovem tremia. Isso é errado, o guarda disse, como se estivesse descobrindo agora. Damião olhou para ele e respondeu. Então pare de fazer. O guarda engoliu seco, não prometeu nada. Mas naquele instante, Damião sentiu que a fé não era só dentro da comunidade. Ela podia atravessar rachaduras em qualquer lugar, só que a rede estava fechando. O competidor, percebendo que perdera parte do povo, decidiu subir o tom. Ele não queria só afastar clientes, queria eliminar o símbolo. E um símbolo, para ser quebrado, precisa ser exposto. Na praça, em dia de movimento, ele fez um discurso inflamado. Falou de ameaça, falou de traição, falou de médicos que desafiam os deuses, e com a habilidade venenosa de quem conhece multidões, insinuou que Damião e Cosme eram culpados por desgraças recentes. Colheitas ruins, doenças, mortes, o povo, pressionado, começa a buscar culpado como quem busca ar. Damião assistiu de longe, sentindo o estômago afundar, não porque duvidasse da própria escolha, mas porque sabia o que vem depois quando a multidão encontra um alvo. E naquela mesma noite, a porta onde atendiam foi atacada, não por soldados ainda, por homens comuns, gente que ontem agradecia, hoje quebrava. Pedras, gritos. A palavra feiticeiro jogada como lama,
Cosme puxou Damião para dentro. Eles estão enlouquecendo, Cosme disse, respirando rápido. Damião olhou para o irmão e viu com clareza brutal que o inimigo tinha conseguido. Tinha transformado compaixão em suspeita. Mas aí veio outro twist, um que Damião jamais esperaria. Uma mulher que sempre tinha sido cliente fiel do competidor apareceu no meio do ataque e se colocou na frente da porta, de braços abertos. "Parem!" ela gritou. "Vocês vão apedrejar quem salvou meu filho?" Um homem avançou e ela não saiu. Outro levantou a mão e ela ficou. O ataque perdeu ritmo. A multidão hesitou, porque de repente não era mais um médico. Era uma história concreta, um rosto, uma dívida de vida. Outras pessoas se aproximaram, um por um, alguns tímidos, outros firmes, e em poucos minutos, a mesma massa que parecia pronta para destruir começou a se dividir. O competidor tinha plantado medo, mas Damião tinha plantado algo mais teimoso. Gratidão. A rua acalmou, as pedras pararam, e naquela madrugada, Damião sentou no chão, encostado na parede, sentindo as mãos tremerem pela primeira vez em muito tempo. Ele finalmente entendeu o que estava acontecendo com ele. Deus não tinha entrado na vida dele como um adorno. Entrou como fogo, um fogo que ilumina e queima, e ele estava no ponto sem retorno. Porque a fé, quando vira prática, chama a atenção. E quando chama a atenção no lugar errado, vira sentença. Damião levantou devagar, olhou para as mãos que seguravam feridas abertas, que devolviam moedas, que sussurravam coragem, a presos, e percebeu que elas já eram um manifesto silencioso contra o mercado da dor. E em algum lugar, no escuro, o competidor também percebeu isso. E sorriu. Porque ele ainda tinha uma cartada que não dependia do povo, dependia do império. E quando o império decide esmagar, não esmagam só corpos, esmagam exemplos. A cartada do competidor chegou como chegam as piores coisas. Sem trombeta, sem aviso, só um papel. Um decreto local, lido na praça com voz seca, dizendo que reuniões ilegais estavam proibidas, que certos ritos eram considerados subversão, que curas suspeitas seriam investigadas. Era uma linguagem limpa para uma intenção suja. Cortar a comunidade pela raiz, e quando leis assim aparecem, elas nunca vêm sozinhas. Vêm com olhos, ouvidos, denúncias. Vêm com gente que antes te chamava de doutor e agora te chama de problema, só para se manter vivo. Damião e Cosme perceberam que o tempo do conforto tinha acabado. Cada atendimento poderia ser uma armadilha. Cada visita poderia ser seguida. Cada remédio entregue poderia virar prova de bruxaria. E mesmo assim, eles não pararam. Porque a fé que entrou na vida deles não era teoria, era rotina. A rotina de um cristão naquela época tinha gosto de clandestino. Não era só rezar, era memorizar palavras porque livros eram perigosos, era reconhecer sinais discretos na rua, era passar por uma porta e ouvir o trinco como se fosse sentença, era repartir pão como se repartisse o próprio coração. As reuniões mudaram de lugar, às vezes numa casa de oleiro, com cheiro de barro molhado, às vezes num depósito de tecido, com poeira grudando na garganta, às vezes numa sala nos fundos de uma venda, onde o dono fingia contar moedas enquanto vigiava a rua, e o ritual era simples, e exatamente por isso poderoso. Um pedaço de pão, um pouco de vinho, uma oração sem espetáculo, uma leitura curta, lembrada de cor. E depois, o que mais assustava as autoridades. Uma decisão prática. Quem está com fome? Quem está doente? Quem está escondido? Quem perdeu alguém? A comunidade respondia como um corpo vivo. Um dava farinha, outro dava abrigo, outro trocava turno para vigiar. E Damião e Cosme davam o que tinham, mãos e tempo. O competidor, do lado de fora, tentava vender a versão dele da realidade. Que aquilo era uma seita perigosa, que os irmãos eram agitadores, que o império precisava limpar a cidade. Ele circulava em rodas de influência, falava com gente importante, servia incenso certo nos lugares certos. E no fundo, não era só medo do cristianismo, era medo de perder o monopólio do milagre. Porque o que Damião fazia era o milagre mais imperdoável. Tornar a cura acessível. E foi nesse cenário que Damião começou, sem perceber, a virar mais do que médico. Virou voz. Não uma voz de palanque, não dava, mas uma voz de corredor, de cozinha, de beira de cama. Ele falava como quem segura alguém pela nuca para não afundar. Uma noite, um jovem chamado Leôncio, magro, rápido, olhar ansioso, foi levado até eles.
Ele tinha sido um dos mensageiros da comunidade, alguém que carregava recados e pão escondido dentro de sacos comuns. Agora estava quebrado, tremendo, com as mãos manchadas. Eu falhei, ele disse. Eu falei demais. Acho que alguém me seguiu. A palavra seguiu gelou o ambiente. Cosme se levantou, pegou uma lamparina, apagou a luz principal. Tudo ficou mais escuro, mais íntimo, mais perigoso. Damião se aproximou do jovem e colocou a mão no ombro dele. Olha para mim, Damião disse. Leôncio levantou os olhos, e aí Damião viu. Não era só medo, era culpa, aquele tipo de culpa que já vem com a vontade de se punir. Damião falou baixo, com firmeza. Você é humano. E humano treme. O que importa agora não é se você tremeu, é se você vai deixar o tremor te derrubar. Leôncio chorou sem som. Naquela noite Damião fez algo que parecia pequeno, mas foi decisivo. Ele não apenas curou feridas, ele curou vergonha. E isso cria lealdade mais forte do que qualquer contrato. Dias depois, uma batida seca na porta fez todo mundo congelar. Não era a batida comum de vizinho, era a autoridade. Cosme apagou a lamparina. Um bebê começou a chorar. Uma mulher tapou a boca da criança com carinho desesperado. Corações bateram alto demais. Damião caminhou até a porta como quem vai até a beira de um precipício. Abriu uma fresta. Era um homem só. Um guarda. O jovem, o mesmo de antes. O rosto dele estava mais pálido, e os olhos tinham uma urgência. Não posso ficar, ele sussurrou. Eles vão fazer uma ronda. Alguém lá dentro do templo do competidor, entregou nomes. Nomes. A palavra nomes tem um som de faca. O guarda engoliu seco e continuou. Eu não sei tudo, mas sei o suficiente. Amanhã, ao amanhecer, eles vão pegar vocês. Ele não pediu recompensa. Não pediu perdão. Só olhou para Damião como se pedisse uma coisa mais dura. Que Damião acreditasse que ele ainda podia ser diferente. Damião assentiu, e o guarda sumiu no escuro como um fantasma. Naquela madrugada, a comunidade se moveu em silêncio. Gente saiu por rotas diferentes, levando crianças e idosos primeiro. Coisas importantes foram escondidas, alguns se dispersaram para outras cidades, e foi aí que o terceiro twist aconteceu. Não foi Damião quem tentou fugir. Foi Cosme quem sugeriu ficar. Cosme, sempre mais pragmático, olhou para Damião e disse: se a gente some, eles prendem outros no nosso lugar. Se a gente fica, a gente controla a queda. Damião encarou o irmão, sentindo o peso dessa coragem fria. Isso é suicídio, Damião murmurou. Cosme respondeu: não, isso é escolha. E escolha? É a única coisa que eles não conseguem arrancar com ferro. Eles decidiram ficar. Mas ficar não significava se entregar sem propósito, significava usar as últimas horas para fazer o que sempre fizeram. Cuidar. Antes do amanhecer, um homem chegou mancando, com um corte feio na coxa, sangue escorrendo. Ele tinha sido atacado na rua, provavelmente por gente que queria dar um recado. Damião viu a ferida e sentiu um estalo por dentro. Até isso virou política. Ele limpou com água fervida, pressionou, costurou com a precisão que podia. O homem gemia, as mãos agarrando o chão. O cheiro de sangue fresco misturado com o de ervas esmagadas enchia o quarto. Por que você ainda atende? O homem perguntou entre dentes. Você sabe que vão te pegar. Damião não parou o trabalho. Só respondeu. Porque é assim que eu respiro. O homem arregalou os olhos como se aquela frase fosse loucura. E talvez fosse. Mas era a loucura certa. Quando o sol começou a clarear, passos pesados na rua anunciaram o inevitável. Eles bateram forte. A porta tremeu. Damião abriu sem dramatização. Isso irrita quem busca submissão. Soldados entraram. Olhos varrendo o espaço como cães procurando carne. Um deles viu frascos, panos, instrumentos. Fez cara de nojo. O que é isso? Ele rosnou. Cura, Damião disse. O soldado riu com desprezo. Cura, sem licença. Cura, sem tributo. Cura, sem honrar os deuses. Cosme deu um passo à frente. Nós não somos ladrões, Cosme disse. Somos médicos. O líder do grupo não se interessou pela palavra médicos. Interessou-se pela palavra que o competidor tinha plantado. Subversivos. Eles foram levados. No caminho, Damião viu gente escondida atrás de janelas, olhos espiando por frestas. Alguns com pena, outros com medo de demonstrar pena. Um menino correu atrás por alguns metros e jogou uma pedra. Não por ódio, mas para parecer alinhado com a multidão. A pedra acertou o chão perto de Damião, levantando poeira.
Damião olhou para o menino e, por um segundo, sentiu uma tristeza tão pesada que parecia febre. No pátio de interrogatório, o cenário era exatamente o que Damião imaginava. E ainda assim pior. Pedra fria, correntes, um cheiro de suor velho e urina seca, gente esperando como animais em fila, um homem gritando ao fundo, gritos que vinham em ondas, como o mar batendo em rocha, e aí, no meio daquele inferno humano, apareceu ele, o competidor. Impecável, limpo, mãos perfumadas, como se nem respirasse o mesmo ar. Ele caminhou até os irmãos, com a tranquilidade de quem vai assistir a uma peça que ele mesmo escreveu. Damião sentiu algo subir. Não era só raiva, era nojo. Nojo moral, aquele que dá vontade de arrancar a própria pele. O competidor inclinou a cabeça, como se fosse amigo. Eu avisei, ele disse suave. Cosme avançou meio passo, mas foi contido por um soldado. Damião ficou imóvel e perguntou com calma assustadora: quantas moedas vale uma vida para você? O competidor sorriu. Depende da vida. Essa resposta foi um choque físico. Damião sentiu o estômago embrulhar, porque ali estava a diferença essencial. Para Damião, toda vida era tratável, digna. Para o competidor, vida era escala de valor. Ele continuou. Vocês podiam ter sido grandes. Podiam ter se unido a mim. Eu teria feito vocês famosos. Damião respondeu. Eu não quero ser famoso. Eu quero que ninguém precise te pagar para não morrer. O sorriso do competidor endureceu. Então você quer derrubar a ordem, ele disse. Você quer que a plebe ache que merece o mesmo que um homem importante? Damião soltou sem pensar. Sim. A palavra ecoou no pátio. Um sim simples, e por isso mesmo explosivo. O competidor fez um gesto para os interrogadores, como quem manda começar um procedimento, e a máquina do império entrou em ação. As perguntas vinham como golpes. Você participa de reuniões proibidas? Você reconhece o imperador como divino? Você renuncia a essa fé? Você oferece sacrifício aos deuses? Damião sabia que qualquer resposta podia ser usada, mas também sabia que o silêncio seria interpretado como culpa. E aí ele fez o que só alguém com nervos de aço faz. Ele transformou o interrogatório em testemunho. Eu curo doentes, ele disse. Eu alimento famintos. Eu não vendo cura. O interrogador bateu na mesa. Isso não foi o que eu perguntei? Damião manteve o olhar firme. Isso é o que eu sou. Cosme ao lado repetiu. E eu também. O castigo veio primeiro como humilhação. O tipo de humilhação que tenta dobrar o espírito antes de quebrar o corpo. Foram expostos, ridicularizados, acusados em voz alta, chamados de feiticeiros, traidores, inimigos do povo. O povo, quando convocado, às vezes participa do próprio engano, porque é mais fácil odiar alguém do que encarar o medo. E o competidor do lado assistia como quem saboreia vinho raro. Só que Damião percebeu algo no rosto dele. Tensão. Porque o competidor não estava conseguindo uma coisa essencial. Ele queria arrependimento teatral. Queria que Damião implorasse. Queria a imagem do médico orgulhoso quebrando. E Damião não quebrava. O primeiro choque físico foi o som de metal. Correntes. O arrastar no chão. Depois, a primeira dor. E Damião descobriu uma verdade horrível. O corpo é mais frágil do que a coragem imagina. Mesmo assim, ele não cedeu. E enquanto a violência acontecia, Damião viu uma coisa que ninguém esperava. O guarda jovem estava ali, no fundo, olhando. O rosto dele parecia doente. Ele não conseguia desviar, mas também não conseguia agir. Estava preso entre o uniforme e a consciência. Damião, em um intervalo de respiração, olhou direto para ele. Não com ódio, com humanidade. E aquilo foi como uma faísca. Mais tarde, quando os irmãos foram jogados numa cela úmida, o guarda apareceu de novo. Trouxe um pouco de água e um pano limpo. Contrabando de misericórdia. Ele colocou as coisas no chão, tremendo. Ele começou e a voz falhou. Eu não aguento mais. Cosme soltou uma risada curta, quase amarga. Bem-vindo ao mundo real, Cosme disse. O guarda olhou para Damião. Por que você não odeia? Ele perguntou com desespero genuíno. Eles estão te destruindo. Damião, com a boca machucada e a garganta seca, respondeu. Eu odeio o que eles fazem. Eu não posso deixar isso virar ódio por quem eles são. Porque aí, eu viro parte da mesma doença? O guarda chorou em silêncio e saiu rápido antes que alguém visse. Esse momento, um soldado quebrando por dentro diante de um homem que ele deveria odiar, foi um dos pontos mais perigosos para o competidor. Porque o competidor era forte onde?
na narrativa, na certeza, no eles são monstros. E Damião estava mostrando, sem discurso, que a história podia ser diferente. Mas o competidor não era bobo. Ele percebeu o risco e decidiu acelerar o fim. No dia seguinte, organizaram uma cena pública, um teste. Levaram os irmãos para um lugar onde pessoas podiam ver, e colocaram diante deles um pequeno altar improvisado, com símbolos dos deuses oficiais. A exigência era simples e monstruosa. Ofereçam sacrifício, queimem incenso, façam o gesto e vão embora. Era uma proposta que parecia misericórdia, mas era uma armadilha psicológica, porque o gesto não era incenso, era submissão total. Era dizer ao povo: tudo o que fizemos foi mentira. Tudo o que vocês acreditaram foi tolice. O competidor se aproximou em voz baixa. Você pode voltar a curar, ele disse. Você pode voltar a ser útil. Basta um gesto. Damião olhou para o altar, e por um segundo, o medo tentou fazer sentido. A mente humana é assim. Ela negocia com a sobrevivência. Aí ele lembrou do homem torturado dizendo: eu não quero odiar. Lembrou da criança convulsionando. Lembrou da mulher no parto abandonada. Lembrou das moedas devolvidas. Lembrou do pão repartido. E ele entendeu, com clareza cruel, se ele fizesse aquele gesto, ele estaria curando corpos, mas matando o próprio coração. E o coração, uma vez morto, não cura ninguém de verdade. Ele deu um passo à frente. Eu não posso, disse. O interrogador explodiu. Por quê? É só incenso. Damião respondeu com a voz firme de quem já decidiu. Porque eu não compro paz com mentira. Cosme repetiu. Nem eu. O competidor fechou o rosto, e então veio o choque visual que o povo nunca esquece. Punição como espetáculo. Eles queriam que a dor virasse aviso. Só que a dor, paradoxalmente, virou propaganda do oposto. Porque mesmo feridos, os irmãos não gritavam blasfêmias, não amaldiçoavam, não imploravam por moeda. Eles continuavam sendo o que sempre foram. Homens que não desviavam o olhar, e isso assustava. Assustava porque mostrava que havia uma liberdade que nenhuma corrente segurava. A partir dali, a história deles correu pela cidade como um rumor impossível. Gente dizia que eles eram loucos. Outros diziam que eram santos. Outros, mais honestos, diziam apenas: eles são diferentes. E no meio desse turbilhão, Damião fez o que talvez seja o gesto mais radical de toda essa fase. Ele continuou praticando misericórdia, mesmo preso. Na cela, havia homens com feridas infeccionadas, dentes apodrecidos, febre, piolhos, cortes que viravam buracos. O cheiro era de corpo abandonado. Um dos presos tinha uma úlcera na perna tão feia que a pele ao redor parecia derreter. Ninguém chegava perto. Damião chegou, lavou com a água que tinha, usou panos, orientou, ajudou a drenar. Cosme improvisou com pressas. E em dias, a febre baixou o suficiente para o homem não delirar mais. O homem, que antes cuspia no chão e xingava tudo, começou a chorar. Por que você faz isso? Ele perguntou. Damião respondeu, quase sorrindo apesar da dor. Porque você não é lixo. Essa frase correu na prisão mais rápido do que qualquer boato, e sem querer, Damião transformou uma cela em um pequeno lugar de culto. Não por ritos, mas por prática. Pessoas começavam a perguntar, a ouvir, a repetir palavras, e foi aí que o competidor sentiu o chão se mexer. Ele tinha conseguido prender os irmãos, mas não tinha conseguido calar o efeito deles. Então ele tentou a última estratégia, corromper o símbolo. Ele procurou alguém que pudesse confessar que tinha sido enganado pelos irmãos, alguém que dissesse: eles me prometeram cura e me pediram adesão, alguém que invertesse a história. O competidor precisava de uma mentira convincente, com lágrimas e detalhes. E ele encontrou um homem fraco, desesperado, endividado, alguém que aceitaria dinheiro por qualquer papel. Levaram esse homem para falar em público. Ele chorou, fingiu tremor, disse que os irmãos enganavam o povo, que usavam palavras estranhas e rituais ocultos. A multidão murmurou. Damião ouviu aquilo, preso, e sentiu o velho impulso. Raiva, vontade de gritar que era mentira. Mas em vez disso, ele fez outra coisa. Pediu para falar, e surpreendentemente deixaram, talvez por arrogância, talvez por achar que ele cairia na própria armadilha. Damião olhou para a multidão e falou com voz baixa, sem teatro. Quantas vezes eu te tratei? Ele perguntou, olhando direto para o homem que acusava. O homem hesitou. Damião continuou. Quantas moedas eu te pedi? O homem engoliu seco. Eu
Damião deu mais um passo e a corrente fez barulho no chão. O som do metal foi como um ponto final. Você está com medo, Damião disse ao acusador, de um jeito quase gentil. E alguém comprou esse medo? A multidão ficou tensa, porque todo mundo ali conhecia o som de medo comprado. Todo mundo ali já tinha vendido alguma coisa por medo. Damião então virou o rosto para o povo e soltou a frase que o competidor não queria que existisse. Se eu tivesse cobrado, vocês não estariam aqui ouvindo. Estariam aqui pagando. Silêncio. A mentira desmanchou, não por prova documental, mas por lógica moral. E o competidor, atrás, ficou rígido como pedra. Naquela noite, alguém levou a Damião, escondido, um pedaço de pão melhor, um gesto pequeno, mas carregado de significado. Apoio. E apoio, em tempos de perseguição, é pólvora. O competidor percebeu que a cidade estava dividida, e uma cidade dividida é perigosa para qualquer autoridade. Porque a autoridade gosta de consenso, mesmo que seja consenso de medo. Por isso, a solução veio como sempre vem. Acelerar a execução. Tirar o problema do mapa antes que vire movimento. Damião e Cosme souberam pelo sussurro dos guardas. Um deles, talvez o jovem, talvez outro, deixou escapar numa troca de turno. Vai ser em breve. E nessa espera, o clima dentro de Damião mudou. Não virou calma total, virou algo mais estranho. Lucidez. Ele olhou para Cosme naquela cela e disse: Você está arrependido? Cosme riu fraco. Do quê? De não ter virado empregado do competidor? Damião tentou sorrir. O sorriso doeu. De ficar, Cosme ficou sério. Eu tenho medo, Cosme admitiu. Mas arrependido? Não. A gente viveu como queria viver, sem vender a mão. Damião encostou a cabeça na parede fria, e pela primeira vez ele se permitiu imaginar a morte não como fim, mas como consequência de coerência. A morte como preço de não mentir. E lá fora, enquanto o competidor preparava o desfecho, uma coisa já estava acontecendo sem ele controlar. A história dos sem prata estava atravessando fronteiras, passando de boca em boca, entrando em outras comunidades, virando semente, porque algumas histórias, quando tentam esmagar, espalham. A notícia não veio com data marcada num calendário. Veio no jeito como os guardas pararam de fazer piada. Quando a morte está decidida, o ambiente muda. A prisão fica mais silenciosa, como se até os ratos soubessem. Um guarda evita seu olhar. Outro, ao contrário, olha demais, como quem tenta memorizar um rosto antes de apagá-lo. O ar pesa, a umidade parece grudar na pele e a noite inteira tem um gosto metálico, como se você estivesse chupando uma moeda velha. Damião percebeu primeiro pelo corpo. O corpo sabe antes da mente. Ele acordou de madrugada com o coração batendo forte, mas sem pânico. Não era pressentimento místico, era o instinto de quem viveu tempo suficiente ao redor da dor para reconhecer o cheiro do fim. Cosme estava acordado também. Os dois ficaram em silêncio um momento, ouvindo passos distantes. Uma tosse em outra cela, o gotejar insistente de água. Você acha que dói muito? Cosme perguntou, como se estivesse perguntando sobre um procedimento médico. Damião engoliu seco. A dor varia, ele respondeu. O medo é que tenta doer antes. Cosme soltou uma risada baixa, curta. Então vamos economizar no medo, ele disse. Era uma tentativa de humor, mas tinha algo de ferro ali. Uma decisão. Naquela manhã, o guarda jovem apareceu. O mesmo que um dia tinha perguntado, por que você faz isso? O mesmo que tinha trazido água e pano limpo. Os olhos dele estavam vermelhos, como se tivesse passado a noite em guerra com a própria consciência. Ele não falou de cara. Só colocou um pedaço de pão e um cantil perto das grades, rápido demais, como se alguém pudesse ver o gesto e considerar traição. Damião se aproximou. O que vai acontecer? Damião perguntou. O guarda apertou a mandíbula. Hoje, ele sussurrou. Eles vão levar vocês. Cosme fechou os olhos por um instante. Damião não desviou. O guarda continuou quase sem voz. Eu posso abrir uma porta. Eu posso deixar vocês correrem. Só me digam que querem. E ali veio o twist mais cruel e mais humano de todos. A chance real de fugir, oferecida não por um amigo, mas por alguém do sistema, uma rachadura na engrenagem, uma brecha. Cosme olhou para Damião, e Damião viu no rosto do irmão a mesma matemática interna. Fugir significava viver, e colocar outros no lugar. Ficar significava morrer, e talvez salvar gente que nem sabia o nome deles. Damião se virou para o guarda.
Se você abrir, Damião disse, você morre no nosso lugar. O guarda tremeu. Eu não ligo, ele respondeu desesperado. Damião sentiu uma compaixão estranha, quase dolorosa. Ele viu ali um homem nascendo por dentro. E nascimentos sempre doem. Você liga sim, Damião falou com calma. Você só está com vergonha de ligar? O guarda fechou os olhos e uma lágrima desceu. Cosme se aproximou das grades. Escuta, Cosme disse. Você já fez mais do que muita gente boa. Você avisou, você trouxe água. Você olhou para a gente como gente. O guarda abriu os olhos, confuso. Então, o que eu faço? Damião respondeu como médico e como homem de fé, numa frase só. Faça o próximo ato certo. E depois, o próximo. O guarda ficou parado, como se aquilo fosse uma ordem impossível. Depois assentiu, rápido, e saiu. Pouco depois, as chaves cantaram. O barulho de metal entrando na fechadura tem um som específico. Não é só abrir, é decidir. A porta se abriu, mãos agarraram os braços dos irmãos, as correntes foram apertadas, e eles foram empurrados para fora como carga. No corredor, um homem preso, aquele da perna com úlcera, se arrastou até as grades e estendeu a mão, os dedos tremendo. Doutor, ele chamou. Damião conseguiu encostar a ponta dos dedos nos dele por um segundo, um toque rápido mas inteiro. O homem chorou, engolindo o som. Damião seguiu. Lá fora o dia estava claro demais. O sol batia e doía nos olhos acostumados à penumbra da prisão. A cidade parecia normal e absurda. Crianças correndo, gente vendendo pão, alguém rindo na esquina. Como se não existisse o que estava prestes a acontecer. A multidão se formou por curiosidade e por medo. Sempre os dois. Algumas pessoas queriam ver o castigo. Outras queriam apenas ter certeza de que não seriam as próximas. E havia aquelas, mais silenciosas, que queriam gravar aquilo na alma para contar depois. O competidor estava lá, claro, não de pé no meio como um carrasco. Ele era esperto demais para sujar a imagem. Ele ficou um pouco atrás, bem vestido, com o rosto de quem lamenta a necessidade do que acontece. O tipo de expressão que dá vontade de vomitar, Damião o viu. E o competidor viu Damião. Por um instante, os olhos do competidor brilharam com triunfo. Finalmente ele pensava. A história ia terminar do jeito certo. O símbolo seria esmagado. Mas Damião, em vez de baixar a cabeça, fez algo que desorganiza tiranos e charlatões. Ele olhou de volta sem ódio, como se dissesse, você não é o dono do fim. O oficial responsável leu acusações em voz alta, palavras como subversão, desrespeito, insubordinação. A multidão murmurou. Era uma peça, e o Império adorava peças. Então veio a última oferta, porque sempre vem. Uma saída para quem quer se curvar. Um gesto, o oficial disse, um punhado de incenso, uma palavra. Renunciem e vão embora. Cosme soltou o ar lentamente. Damião sentiu um silêncio interno tão grande que parecia outro tipo de som. Damião falou, e sua voz saiu firme, clara o bastante para atravessar a praça. Eu não posso vender a verdade para comprar a minha pele. A frase bateu em algumas pessoas como tapa, porque todo mundo ali já tinha vendido alguma coisa da própria verdade para sobreviver. E ouvir alguém dizendo que não ia fazer isso despertava admiração e raiva ao mesmo tempo. Cosme repetiu simples, nem eu. O oficial fez um gesto de irritação. O teatro tinha que acabar logo antes que virasse inspiração. E aí o horror, o concreto, o inesquecível. O castigo começou. Não é bonito narrar isso. E talvez, justamente por isso, seja impossível esquecer, porque mártires não viram memória por serem fofos, viram memória porque o mundo foi cruel demais com eles. E eles não se tornaram cruéis de volta. A praça tinha cheiro de poeira e suor. O som do público alternava entre silêncio e suspiro. Quando a primeira dor atravessou o corpo de Damião, ele sentiu o velho instinto humano. Fugir para dentro, escapar, mas não deu. A dor é uma presença agressiva, ela se impõe. E ainda assim, ele se lembrou de algo banal e poderoso. Ele já tinha segurado mãos de gente morrendo, já tinha visto o medo no rosto dos outros. Agora era a vez dele não abandonar a própria lucidez. Em meio ao tormento, alguém gritou da multidão. Por quê? Por que vocês fazem isso? E Damião, com a voz quebrada, respondeu do jeito mais perigoso possível. Não com teoria, mas com coração. Porque ninguém merece ser tratado como moeda. Do lado, o competidor ficou rígido. Aquilo não era só desafio, era acusação pública.
E aí aconteceu algo que ninguém planejou. O guarda jovem, aquele mesmo, avançou um passo, só um passo, pequeno. Mas num mundo de obediência, um passo é revolução. Ele tentou falar com o oficial, tentou interromper, tentou argumentar, não deu tempo. Outro guarda o segurou pelo ombro e o empurrou de volta. A multidão viu que até dentro do sistema havia gente rachando. O competidor viu também. E seu olhar, pela primeira vez, mostrou medo. Porque quando o medo muda de lado, a história muda. O desfecho veio rápido depois disso. O Império não gostava de cenas instáveis. E para apagar instabilidade, ele acelera finais. O corpo de Damião já não respondia como antes. A visão falhava nas bordas. O som ficava distante, como se viesse debaixo d'água. Cosme, ao lado, respirava com dificuldade, mas mantinha os olhos abertos, tentando ficar presente até o último segundo. Como médico que acompanha um paciente até o fim, Damião virou a cabeça um pouco, o suficiente para olhar para o irmão. Cosme puxou um ar e soltou quase sem som. Sem prata, ele sussurrou. Damião tentou sorrir. O sorriso foi mínimo. Sem medo comprado, Damião respondeu. E então? Silêncio. Não o silêncio da praça. O outro, o silêncio de quando a luta do corpo termina. A multidão demorou alguns segundos para entender. E quando entendeu, aconteceu a reação mais estranha que existe. A vida continuou. Alguns foram embora rápido, como quem foge de um espelho. Outros ficaram parados, como se tivessem perdido algo que nem sabiam que tinham. O competidor respirou aliviado. Ele tinha vencido, certo? Só que vitória baseada em sangue tem um defeito. Ela não fecha a boca das pessoas. Ela abre. Naquela noite, em casas pequenas, alguém contou a alguém. Eles morreram sem negar. No dia seguinte, um comerciante disse baixinho. Eles curavam de graça. Uma mãe falou para outra mãe. Eles salvaram meu filho. E uma história começou a se consolidar. Não como mito polido, mas como brasa viva. Porque existe uma coisa que o competidor não entendeu. Quando você mata um símbolo de serviço, você pode até arrancar o corpo. Mas você planta o exemplo. Os cristãos começaram a lembrar de Damião e Cosme como algo específico. Médicos que não cobravam. Não era só bondade, era uma posição moral diante do mundo. E em pouco tempo, o nome deles virou quase um código. Os anárdiros, os sem dinheiro, os que curam sem prata. Um título que virava denúncia permanente contra qualquer um que tentasse transformar dor em mercado. E aí o competidor começou a perder, mesmo depois de vencer. Porque o povo é imprevisível. E a memória popular, quando escolhe alguém, é mais forte do que decreto. Primeiro, algumas pessoas começaram a visitar o lugar onde os corpos tinham sido deixados, não para adorar sofrimento, mas para lembrar coragem. Alguém deixava pão. Alguém deixava um pano limpo, uma espécie de linguagem silenciosa. Vocês cuidaram. Nós lembramos. Depois começaram as histórias de intercessão. Alguém dizia que ao pedir ajuda aos santos médicos, a febre baixou. Outro dizia que uma ferida finalmente fechou. Verdade? Mistura de fé e acaso? Pode ser. Mas o ponto não era estatística. Era que, para um povo com medo, o nome de Damião virava um jeito de dizer: eu não estou sozinho diante da doença. E isso atravessou séculos. Em comunidades cristãs, principalmente onde a medicina era precária e a morte parecia sempre perto, os santos médicos viraram abrigo simbólico. Gente que viveu a cura na prática era lembrada como protetor de quem cura e de quem precisa ser curado. Com o tempo, Damião virou isso, um patrono, não porque ele gostava de médicos, mas porque ele foi médico até o último fio do corpo. E porque, na história dele, medicina e misericórdia eram a mesma coisa. E a partir daí, o legado começou a viajar como viajam as coisas grandes. Por migração, por devoção popular, por boca a boca, por igreja, por imagens, por datas, até que essa devoção atravessou o oceano. No Brasil, algo muito singular aconteceu. O nome São Cosme e São Damião não ficou preso a uma igreja específica ou a uma classe social. Ele caiu no coração do povo como cai música boa. Todo mundo reconhece, mesmo sem saber explicar. Em muitos lugares, a devoção virou festa. Virou rua cheia. Virou casa com porta aberta. Virou criança correndo com um sorriso grudado no rosto. E virou principalmente doce. Parece simples demais. Doce? Mas pensa bem. O mundo deles começou com uma ideia brutal, quase impossível, de que cura não se vende. E no Brasil, esse legado ganhou uma tradução popular.
Oferecer algo bom sem cobrar. Um gesto pequeno que diz, sem discurso, você merece alegria também. Em várias cidades, no dia dedicado a eles, crianças recebem saquinhos de doces. Tem gente que faz isso por promessa. Tem gente que faz por tradição de família. Tem gente que faz porque cresceu ganhando e quer continuar a corrente. E sim, tem também a mistura cultural e religiosa tão brasileira. Muita gente associa Cosme e Damião às crianças sagradas em tradições afro-brasileiras, criando uma ponte entre devoções, símbolos e afetos. O resultado é uma coisa muito brasileira. Fé com cara de rua, de riso, de cheiro de bala, de guaraná, de panela no fogo. E aí você entende por que a igreja e o povo continuam honrando Damião. Porque ele representa um tipo de medicina que não é só técnica, é ética. É o médico que, diante do paciente pobre, não vê um problema, vê uma vida. E isso volta para aquele corredor de hospital, hoje, no Brasil, em qualquer lugar. Médico exausto, ferida feia, cheiro de cloro e um santinho amassado no bolso. O corpo do paciente é um campo de batalha, e a mente do médico também. E no meio desse caos, a lembrança de Damião não é magia. É uma convocação, uma pergunta simples e cruel. Você vai tratar gente como moeda ou como gente? E o competidor, o homem que tentou transformar a dor em palco? A história dele some como som de festa depois que a rua esvazia. Porque histórias assim dependem de público. E o público cedo ou tarde se cansa de pagar. Enquanto isso, o nome de Damião fica, não porque ele venceu no tribunal, ele perdeu. Não porque ele ficou rico, ele recusou. Mas porque a derrota dele virou um tipo de vitória que o mundo odeia admitir. A vitória da coerência. Se você quiser, fecha os olhos e imagina a última cena de verdade. Não a praça, não o castigo, não o teatro. Mas a mão de Damião, anos antes, devolvendo uma moeda ao pai desesperado e dizendo, compra comida? Isso é o coração inteiro dele numa frase. É por isso que o chamam de Bes Srebrenik, o sem prata. É por isso que o chamam de protetor dos médicos. E é por isso que no Brasil, entre igrejas, ruas e saquinhos de doce, a história dele continua respirando, como uma ferida que finalmente começou a cicatrizar, não por milagre comprado, mas por amor praticado.